Kimi Antonelli vence o GP da Bélgica e você vai ver hoje no Diário de Pista a minha análise sobre a corrida e também sobre o pós-corrida e principalmente o porquê que a FIA quer tanto ser a protagonista nas corridas da Fórmula 1. Lembrando, não é resumo, é análise. E análise você vê aqui comigo. Vai! Vamos tirar logo o principal da frente. Eu postei no TikTok, no Instagram, sobre a punição que o Hamilton levou, né? A FIA, ela procura sempre o protagonismo para ela na Fórmula 1 e eu não consigo entender o porquê. Eu não consigo conceber a ideia do porquê que eles têm um nível de regras tão arcaico. Porque a minha visão é muito simples e eu quero saber a sua aqui embaixo. O Hamilton tava de pneu frio, o Russell tava de pneu frio. Quando acontece aquele acidente ali na primeira volta, já na série da Camel, o Russell, ele se coloca numa posição frágil. Não tô dizendo que ele é culpado, estou dizendo que ele se coloca numa posição frágil, onde ele não tem escape. Se alguém tocar nele, né, ele não tem pra onde ir. E o Hamilton, posicionado ali, se a frente dele escorrega, ele dá direto no Russell, que foi o que aconteceu. A frente dele escorregou. Aí vai naquela manobra Hamilton, né? Fez muito em 2011 com Massa, fez com Verstappen, já fez com o Albon, já fez com um monte de gente. O pior lugar pra você estar do lado do Hamilton é do lado de fora dele. Dito isso, o Russell se coloca numa posição ruim, se posiciona de uma forma ruim, que não é defensivo. Ele arrisca muito e acaba levando toque. Então como que o Hamilton, ele de fato tem uma culpa? Eu não consigo entender como o Hamilton teve uma culpa. Mas tudo bem, eles têm acesso à telemetria, né, eles têm acesso a todas as onboards, todas as câmeras, eles têm coisas pra ver o que a gente não vê. Tudo bem, aceito isso. Dito isso, Hamilton então foi culpado. Vamos punir ele. Vamos punir ele. 5 segundos. Eu não consigo entender a ideia dos 5 segundos. Pra mim, os 5 segundos, ele funciona do tipo assim: Hamilton, ó, cara, vou te punir, viu? Vou ter que te punir. Vou ter que te punir, vou te dar 5 segundos. ah, mas foi sem querer, tipo, foi um acidente de corrida. Eu falo, Ah, mas eu vou ter que punir alguém, entende? Foi mal. então, assim, sabe quando você para numa blitz? Acontece muito em filmes e séries, tá? E aí, alguém fala que seu farol tá queimado. Fala, dá uma multa. ah, mas o farol tá aceso, é que ele tá piscando. Ele fala, Ué, mas eu vou ter que te multar. é mais ou menos o que a FIA faz. E assim, já que vai dar uma punição pro Hamilton, e uma coisa que eu postei no meu vídeo, e aqui eu quero corrigir a minha opinião. Lá eu falo que é uma disputa de campeonato, mas tá no livro de regras que o campeonato não importa, e sim o dolo, a corrida. E tem razão, o que importa é a corrida, né? Se fosse o Bottas e o Stroll, seria analisado da mesma forma. Tem que ser justo. O Hamilton, então, jogou a corrida do Russell no lixo. O mínimo que eu espero, já que ele é culpado, é que ele faça uma corrida de recuperação. Existe o argumento os comissários viram que, na verdade, foi primeira volta e eles pegam leve. Então, assim, se for pra pegar leve, e a primeira volta, e tudo uma questão de pneu frio, tá tudo mais, o cara tava do lado de fora. Não dá punição. Não precisa dar a punição, então. Fala que foi acidente de corrida. Mas não, ele é culpado. 5 segundos. Pô, esses 5 segundos no final não valeu de nada. 5 segundos no final não valeu de nada. Você dá a punição pra um carro que tá lá na frente, ele vai continuar lá na frente. O Hamilton, naquele momento que ele tocou com o Russell, ele não teve uma vantagem pra eu bater nele. Ele teve que frear, perdeu a posição pro Piastri e perdeu também o acesso que ele tinha aos caras da frente. Então ele já foi punido pelo toque. Só pelo ato de tocar. Então eu não consigo conceber o porquê que a FIA tem uma regra tão ruim. É ruim, é ruim, é ruim. Acaba com o espetáculo, porque deixa a gente puto, deixa a gente nervoso, porque viu que tal piloto que não deveria receber uma punição, na minha opinião, recebeu por nada. Absolutamente nada. Seguimos então a corrida. Nesse final de semana a gente teve diversas bandeiras amarelas e também bandeiras vermelhas, no qual era para limpeza de pista, né? Principalmente ali no setor 3, né? O pessoal abusava um pouquinho, passava no cascalho e voltava para a pista, a sujeira. E em 2 momentos da corrida ali, bem próximos inclusive, eles pararam para poder limpar a pista. Um com o Kimi Antonelli dentro do box, eles tiraram o Virtual Safety Car. O outro com as 2 Ferraris parando, uma atrás da outra, e eles não tiraram o Virtual Safety Car. Foi o maior Virtual Safety Car da corrida. Mas o que me incomoda é a falta de transparência. A FIA, ela é o maior case de não se proteger, de não conseguir mostrar isonomia nas suas decisões. Mas seguimos, tudo bem. Teve essa situação aí com o Safety Car, que acabou beneficiando a Ferrari, mas obviamente que a FIA não vai falar assim, os comissários, né? Gente, ó... Porra, punimos o Hamilton aí, vamos pegar leve agora, vamos ajudar os caras. Não foi por isso, não foi por isso. Mas gera uma discussão, entendeu? Dá abertura pra... Beleza, vamos pro segundo ato. Piastri e Leclerc. O Leclerc fechou todo mundo na Camel. Ele fechou a ponto do engenheiro do Antonelli falar assim, ó, não passa ele na reta, toma cuidado na reta, porque ele tá fechando todo mundo. E assim, que engenheiro, tá? O Bono é um
engenheiro. Que o engenheiro de corrida é esse cara que vai ensinar você a ultrapassar e vai ensinar você a ganhar a corrida. E ele fez isso. Toma cuidado com o limite de pista. Se for para passar na reta, passa com certeza, porque se você ficar ali naquela medição de pau, ele vai te fechar. O Leclerc estava espremendo o Hamilton, que é companheiro de equipe. O Hamilton quase pisou na grama. Ele espremeu o Piastri, bateu com o Piastri. E aí que me pega mais ainda. O Leclerc encostar no Piastri é mais culpado do que o Hamilton tirar o Russell da corrida. Porque o Leclerc deliberadamente colocou o carro dele ali. Ele não perdeu o controle do carro em nenhum momento. Ele colocou o carro dele ali. Quem poderia evitar o acidente? O Piastri. Mas o Piastri ele vai fazer o quê? Ele vai frear, vai jogar para outro lado? Ele não vai, né? É aquela coisa. O que pode ser, né, o que a gente imagina que pode ser e o que de fato acontece. Então o Piastri nunca ia tirar o pé dali. Nunca. Em nenhum momento. Eles se colocaram numa posição de risco. E o fator principal para ser o de risco foi o Leclerc, que simplesmente estava jogando todo mundo para fora. Então por que o Hamilton ele recebe uma punição e o Leclerc não? E eu não vou entrar no eu acho que deve. Não vou entrar nesse assunto. A única coisa que eu queria entender é quais são os critérios. Não tem critério, pô. Não tem critério. Paciência, né, filho? Paciência. Seguindo então com a corrida. O nosso pódio foi fechado por Antonelli em primeiro. Óbvio, uma corrida maravilhosa, Leclerc em segundo e Max Verstappen em terceiro, que em nenhum momento foi ameaçado ali naquele terceiro lugar. Poderia sim ter sido pelo Hamilton, mas o Hamilton teve mais problemas com a própria equipe e com a parada do que de fato com a punição de 5 segundos, né? Agora vamos falar da disputa do Kimi Antonelli com o Leclerc. O Kimi ele mostrou que ele deveria ter ganhado o circuito e que a Ferrari ela é um bom carro, mas ela ainda não tá ao mesmo nível. O Antonelli ele é aquele piloto que vai tirar tudo do carro, ele vai tirar 100% dele. Isso a gente tá vendo porque ele tá levando a disputa contra o Russell, né? O Russell não é um piloto ruim. Gente, vem cá. Eu vi muita gente falando assim, o Russell superestimado e tal, tudo mais. Vou dar um fato, não vou dar uma opinião, vou dar um fato. O Russell, quando teve o exato mesmo carro que o Lewis Hamilton, ele ganhou mais corridas do que o Hamilton. O Hamilton ficou à frente dele em 2023. Sim, ficou à frente dele em 2023. Tá certo isso. Dito isso, ele ganhou mais corridas do que o Hamilton com o mesmo carro. O piloto competitivo da Mercedes na era efeito solo não era o Hamilton, era o Russell. E não se esqueçam disso. O Russell, quando bateu de frente com o Hamilton, ele levou vantagem. Então não, ele não é um piloto superestimado, ele não é um piloto comum. O Russell é um ótimo piloto. Ele não é campeão ainda, mas se você colocar o Russell em qualquer carro de ponta que a gente tem na Fórmula 1, ele vai andar muito bem. Qualquer um. Ele não é um cara de sorte. Não é. Seguinte, então hoje na Fórmula 1, o Antonelli, junto com o Max, junto com o Leclerc, ele é o piloto que tira mais do que o carro pode dar. O famoso tira leite de pedra. Vou deixar o Alonso aqui de cantinho, porque a gente não tem uma referência da Aston Martin, mas fica aqui a menção honrosa ao Alonso. E quando você tem um carro melhor que o outro e um piloto que está do mesmo nível para cima, não tem como ganhar. A gente pode voltar na história e você vê Prost e Senna com as McLarens. Não estou falando que o Antonelli é igual aos outros dois, estou dando uma comparação de força, né? Você volta lá atrás também, Mika Häkkinen com McLaren, a Williams, aquela Williams que mesmo campeã, mas faltava um piloto forte. O Antonelli é esse cara. O Antonelli é que se ele tiver um carro por múltiplos anos, ele será campeão por múltiplos anos. E se seguir nessa mesma toada, ele é um piloto melhor do que o Russell. E o Russell vai ter que encontrar uma outra equipe. Senão ele vai virar um novo Rosberg, que não era um piloto ruim, mas quando chegou alguém melhor, a gente viu que o Rosberg não passava daquilo, né? Ele tinha um teto. O Russell, ele tá mais para um novo Rosberg do que para um novo Bottas, por exemplo. E aí, meu querido, você tem essa força contra a Ferrari, aí o pau canta. Né? O Leclerc ele conseguiu se defender da maneira que conseguiu, ele conseguiu até atrasar essa chegada do Antonelli. O Antonelli não tem como segurar o garoto, ele é muito bom, ele é muito bom. Que garoto bom, cara, e a cada dia que passa eu tô ficando mais fã dele. Ele tá se tornando um dos meus pilotos favoritos assim do grid tranquilamente, assim. Torço por ele, torço. Bom, dito isso, a vitória do Antonelli mostra a força dele. A vitória do Antonelli é uma cravada de bandeira na Fórmula 1. Fala, o futuro sou eu. Para vencerem de mim, vocês vão ter que precisar dar 150%. Porque se for 110, não vai ser o suficiente. E é isso que eu espero do Antonelli para frente. Sobre os outros aspectos da corrida, a gente ainda teve o Bortoleto em P8. Uma posição sensacional. Desde quinta-feira eu tô falando que o Bortoleto tem condições de pontuar e que ele vai ser uma grata surpresa para esse final de semana. E ele não só foi uma grata surpresa para a Fórmula 1, como também para a própria equipe que tá assim apaixonada pelo Gabriel Bortoleto. O que ele tá fazendo com aquela Audi, o que ele tá fazendo com essa Audi é realmente algo digno. Se hoje uma equipe perder um piloto, né, uma equipe das 4 grandes ali, das 4 fortes, melhor, perder um piloto, eu tenho absoluta certeza que o primeiro nome que eles vão procurar é o do Gabriel Bortoleto. Ele é o melhor piloto hoje do resto do pelotão. Sim,
cravado. Ah, tem o Fernando Alonso. Deixa o Fernando Alonso quieto ali. Deixa os caras... Aston Martin hoje não é Fórmula 1. Deixaram quietinho. O que o Bortoleto tá fazendo é algo digno, tem que se aplaudir e tem que sempre colocar uma atenção em cima. Sobre a corrida em si, foi uma boa corrida movimentada, tivemos muitas ultrapassagens, muitas disputas, coisas para discutir, e quando a gente se trata do esporte, do entretenimento, é isso que a gente quer. A gente quer coisa para discutir. A gente não quer preto no branco. A gente quer falar sobre, quer mostrar opinião. A gente quer falar que o Antonelli é o melhor do mundo ou que ele é superestimado. A gente quer falar que o Leclerc é o melhor do mundo ou superestimado. A gente quer falar que o Hamilton não teve culpa e por aí vai. Então, como entretenimento, a corrida foi maravilhosa. Foi muito boa. Pra quem não conhece o esporte e começa a assistir, deve ter sido merda, assim, morna. Mas pra gente que gosta de Fórmula 1, foi bom pra caramba, né? Essa foi a análise da corrida da Bélgica, uma análise mais sobre os principais tópicos da corrida, para que a gente mantenha um vídeo curto e que você consiga fazer lavando a sua louça e tudo mais. Então, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou da vitória do Antonelli, o que você achou do pódio do Max Verstappen e também o que você achou sobre as situações que a FIA se colocou nessa corrida. Lembrando de seguir a gente não só aqui no YouTube, se inscrevendo aqui embaixo, como também no Instagram e no TikTok, onde há vídeos verticais todos os dias com notícias, histórias, resumos e análises. E também não se esqueça de deixar o like aqui. Eu sou Yuri Valentim, esse foi o Diário de Pista e eu vejo você essa semana pro GP da Hungria, também com o mesmo calendário que a gente teve nesse final de semana, com vídeo na quinta, sexta, sábado e também no pós-corrida. E essa semana eu ainda vou soltar uma história, não só lá no TikTok e no Instagram sobre o GP da Hungria e tudo que pode acontecer, o que já aconteceu, como também aqui no canal, toda semana de corrida vai ter um conteúdo especial para você. Um beijo a todos e tchau.